dessa semana. Hoje é a nossa última aula na plataforma, né? Como eu estava explicando para o Márcio, eu procuro colocar as atividades dia de sexta-feira, né? Que é pra gente não entrar na plataforma, porque não entra muita gente, né? E acaba que perde aula, né? Muita gente já inicia o final de semana. Então, para não prejudicar ninguém, né? Ficar uma coisa mais light, eu coloco na sexta-feira a atividade, que aí você escolhe o horário que você faz a atividade, né? É mais tranquilo, não fica preso a ter que entrar na plataforma, né? Dá para sair e tal. Então hoje a gente vai iniciar falando um pouquinho do que a gente viu ontem, né? Falando sobre a estrutura do filme e vai dar início a falar aí sobre a anatomia, né, dos dentes. A gente vai ver aí uma questão de numeração, né, função dos dentes, tá? Mas para relembrar, ontem a gente viu a questão da estrutura do filme, né, como que é feito, quais são as partes do envelope, do que é constituído, né? Então, é uma base de poliéster, tá? Onde tem emulsão, né? Então, no caso, não é monoemulsionado, são os dois lados, tá? Tem uma lâmina de chumbo em um dos lados, é uma películazinha de chumbo, que ela vai proteger, né, o filme. Tem uma camada também de papelão preto, que vai embalar o material. E uma última, né, que é um plástico, tá? É o que fica mais externo, tá? Então, a divisão fica... A primeira é a base, a película é onde vai sair a imagem radiográfica, né? Então, a principal função dessa parte, né, é dar suporte aí para emulsão, tá? Ele é rígido, porém é um pouquinho flexível, né? Ele não é tão molinho, mas ele tem lá a sua flexibilidade. Tem uma coloração azulada ou esverdeada, tá? Aquelas que a gente vê nas radiografias convencionais mesmo, daquelas de tórax, né, de braço, de perna, pé e por aí vai. A emulsão, né, é a parte que vai dar origem à imagem, vamos dizer assim, né? São os sais halogenados de prata, tá? Então, precisa ter aí um cuidado, né? Tem que ter uma película protetora sobre essa emulsão para que não arranhe, né? Para não riscar, né? A radiografia. Por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de fazer a revelação do filme, para não danificar a emulsão do filme, tá? A embalagem, né, é uma película fina, assim, de papel cartão preto. É como se fosse um papel mesmo, tá? Mas é um papel cartão preto, fininho, tá? Que ela vai proteger da luminosidade, né? Então, o filme, ele é vulnerável não só para a radiação, mas até mesmo a luz solar, né, das lâmpadas. Então, essa parte aí vai fazer com que proteja o filme para que ele não seja velado, tá? Por cima desses dois lados, né, é colocada uma lâmina de chumbo, que também vai impedir aí a ação da radiação secundária, tá? O processamento químico, ontem eu expliquei direitinho para vocês como que faz. Na quarta-feira a gente vai ver também essa parte do processamento químico. Por mais que lá na clínica a gente trabalha com a radiação, né, digital. Mas lá a gente também tem as radiografias convencionais, tá? Então, a gente utiliza a câmara escura portátil, que é essa câmarazinha, mini câmarazinha, né, uma caixinha, porque não é necessário um quarto inteiro ou em formato de labirinto para poder fazer a revelação de um filme tão pequeno, né? Ele cabe na boca, então ele cabe nessa caixinha pequenininha. E a colgadura, que é utilizado para a gente fixar o filme, né? Para a gente poder fazer o processo de revelação. Então, a gente coloca as mãos dentro da caixinha, né, da câmara escura portátil, utilizando luvas, tá? Porque os químicos, eles são prejudiciais
eles até mancham, então se a gente não tiver cuidado na hora de secagem, na hora que a gente estiver manuseando o filme e ele ainda tiver resíduos ainda dos químicos, né, ele acaba manchando até mesmo o jaleco, né, a camisa, as coisas, o chão, até mesmo o chão fica sujo, então tem que ter cuidado. E com o auxílio da colgadura, a gente fica com as mãos um pouco mais distante do químico, né? Então é fixado essa pontinha. Deixa eu colocar o ponteiro. É fixada essa pontinha aqui, lá na pontinha do filme, e a gente fica segurando nessa parte da outra extremidade. Aí a gente mergulha o filme por inteiro, né, dentro do revelador. São 3 potinhos, um ao lado do outro, onde um fica o químico de revelador, o do meio fica água, e o da esquerda, quer dizer, da esquerda não, porque vai de acordo com a sua prática, né? Eu, por exemplo, revelava da direita para a esquerda, mas eu tinha uma amiga que ela é canhota, né? Então ela revelava ao contrário, da direita para a esquerda. Vai do seu gosto, mas geralmente a gente deixa a água no meio, tá? Para poder diferenciar bem o revelador do fixador. E é importante que a gente mergulhe o filme por inteiro no copinho, né? Porque se deixar uma parte fora, ela vai ficar branca, não vai aparecer a imagem, né? Então é importante que a gente se certifique de que o filme fique todo mergulhado no químico, tá? Aí fica 1 minutinho, sempre tem um relógio na nossa disposição, à frente, a gente conta lá, vê 1 minuto, tira, coloca na água, balança um pouquinho, cerca de 20 segundos, 30 segundos, e aí pode jogar no revelador, no fixador, perdão, e depois de uns 20 segundos no fixador, já dá para abrir a tampinha, essa tampinha onde tem essa parte vermelha, aqui a gente levanta, e aí já dá pra gente ver se a imagem ficou boa, já dá pra ter uma ideia, que a imagem vai só fixando, tá? O exaustor é uma parte importante para dissipar os gases, mas no caso de quando é utilizada a câmara escura, é em quarto ou labirinto, né? Porque os tanques dos químicos, eles são maiores, né? E aí os gases, eles precisam ser dissipados de alguma forma e o exaustor vai estar auxiliando para a gente não inalar esses gases. Ontem a gente falou também sobre os aparelhos que a gente utiliza na odontologia, né? Que a gente viu que tem várias marcas, vários fabricantes, muitas variações, aparências diferentes, mas todos basicamente eles têm 3 componentes: o cabeçote, um braço articulado, né? E o painel de controle. O aparelho de raio-x, ele tem que ter todos esses pré-requisitos, né? Ele precisa ser seguro, ele tem que ser preciso, tá? Ele tem que emitir uma radiação que seja de uma energia que a gente deseja, né, colocar, tá? Ele tem que ser de fácil manipulação e de fácil posicionamento também. Tem que ser estável, equilibrado, né? E firme, para que a gente, quando posicione o cabeçote, ele fique no lugar, tá? Então ele tem que ser dobrável, fácil de guardar e firme para que quando a gente coloque lá, ele não se movimente e saia do canto, tá? Esse aparelho que tá aparecendo na imagem é um aparelho de periapical, né, que eu expliquei para vocês ontem. Ele tem uma base fixa, né, o móvel, o corpo dele, o braço articulado é essa parte que a gente movimenta, tá? Aí a gente tem o cabeçote, que é onde vai ter, né, o tubo de raio-x, e essa parte aqui seria o painel de comando, tá? A processadora automática é aquela que vai fazer toda a etapa de revelação, fixação, lavagem, secagem. Só um pouquinho. Ele tá travando esse computador. Aí a gente tem 3 tipos de radiografias, né? Então a gente tem a convencional, computadorizada e a digital. Ontem a gente viu a diferença bem detalhada das 3, né? A convencional é aquela que a imagem ela precisa passar pela revelação, fixação, né? A lavagem. Na computadorizada, né? É feito um código, aí esse código é lido, né? Pela impressora, e aí a gente obtém a imagem. Já a digital é através de sensores, tá?
Essa foi a parte que a gente viu ontem bem detalhada. Ah, esse aparelho, a gente falou ontem sobre ele, que é o aparelho que a gente faz a panorâmica, nesse lado direito a gente faz a panorâmica, a gente consegue fazer tomografia, consegue fazer o exame de ATM, e no lado esquerdo a gente consegue fazer a teleradiografia tanto frontal quanto lateral e fazer a teleradiografia carpal. Alguém lembra para que serve a teleradiografia carpal? Alguém? Raio-X da mão. Hã? Não é não da mão? Ah, eu entendi da mama. Não, da mão. Tá, mas aí pra que é feita uma radiografia carpal, uma radiografia da mão? Para ver se tá tendo crescimento normal. Isso, então é em crianças até 14 anos no máximo, quando tá tendo aí uma dificuldade no desenvolvimento. Não, meu caneta não vai cair. Ouviram? Tá certo, então? Tá certo. Tá. Aqui a gente tem o workstation, né, que é a estação de trabalho. É o local onde a gente vai ter acesso às imagens, a gente vai trabalhar, né, as imagens, controlar o brilho, o contraste e deixar disponível, né, para os outros dentistas. No caso dessa imagem aí, a gente está vendo tomografias, né, de abdômen, no caso. Mas eles servem para qualquer área da radiologia, né? A gente sempre vai ter uma área de trabalho assim, né? Onde a gente vai estar podendo disponibilizar as imagens que a gente obteve. Aí a gente viu, né, essas imagens radiográficas aí. Quem lembra o nome dessa primeira incidência aqui? É a radiografia panorâmica. Isso, a radiografia panorâmica é aquela que a gente realiza para ver todos os dentes, né, de forma geral. É uma radiografia só, onde a gente consegue avaliar toda a arcada dentária do paciente, tá? Essa segunda. Essa aí é a periapical, né? Isso, é uma periapical. A gente observa os dentes, né, de forma individual. E essa terceira? Essa é a periapical total ou a interproximal? Interproximal, Não. essa daqui, que a gente tá vendo Ah, o tá. nome, a gente vê entre os dentes, né? Interproximal. A gente vê entre os dentes. Então essa é a total, né? A periapical total, né? Isso, mas é não sei o que total. Isso. É a periapical É uma total. periapical total. Periapical por quê? Porque a gente tá vendo os dentes de forma individual, tá vendo? Pequenininho. E total porque ela quer, o dentista ele quer ver todos os dentes, só que no formato de periapical. Né? Ele poderia ter pedido uma panorâmica, que é essa primeira aqui, faz a mesma função do que essa terceira. Só que a panorâmica ela vê num formato geral e mais distante, vamos dizer assim. A pério, presta atenção que a gente consegue visualizar melhor as raízes, a coroa fica mais próximo para a gente poder visualizar também, né? Então o dentista pode pedir uma periapical total, que a gente vai fazer 14 radiografias dos dentes de forma individual, tá bom? Ah, tá. Então, esse é o exame mais a fundo, né? Isso, então, é um pouquinho mais demorado, total. dura cerca de 30 a 40 minutos. Não, deixa fazer. ela aí, senão eu vou esquecer. Aí aqui a gente viu, né, uma parte de tudo que um dentista consegue observar através de uma radiografia panorâmica, tá? Todos esses pontos o dentista consegue visualizar através da panorâmica, tá? Além de todos os dentes, né? Eles conseguem observar o palato duro. Alguém sabe o que é o palato duro? Palato duro? O céu da boca, gente. Então, Céu da boca é o palato duro. Mais pra trás, aonde fica o nosso sininho. Sabe o sininho da garganta? Alguém sabe o nome do sininho? O nome dele certinho de anatomia? Pinguelo, né? Não. Não. O nome do nosso sininho chama-se úvula palatina, viu? Quase idêntico, né? Úvula, né? Úvula palatina.
tá? Então, esses aí são os pontos, todos os pontos que um dentista consegue observar através de uma radiografia panorâmica. A teleradiografia lateral, né, ou frontal, é aquela que a gente consegue fazer uma imagem do crânio, tá? Então, através dela a gente consegue fazer também... Eita, esqueci o nome. A gente consegue fazer os traçados, isso, os traçados cefalométricos, tá? Então, são pontos em que a gente tem no rosto e é feito os traçados para o dentista avaliar como que tá a posição dos dentes e se ele vai conseguir fazer o procedimento de forma adequada no paciente, tá? E hoje a gente vai ver a questão da anatomia dentária, tá? Então, a gente tem a arcada superior e a arcada inferior, tá? Então, os dentes que estão aí na parte de cima, né, no maxilar, tá? Eles fazem parte da arcada superior e embaixo a arcada inferior, tá? Então, assim, a gente tem uma pequena diferença nos dentes, tá? Mas o nome deles, eles são bem parecidos. No superior, a gente tem os incisivos, né? Esses dois dentinhos da frente, eles são chamados de incisivos centrais, tá? Ao lado deles, ó, a gente tem dois, um do lado direito e outro do lado esquerdo, ó. São os incisivos laterais, então nós temos 4 incisivos. No superior, na arcada superior, a gente tem incisivos centrais e incisivos laterais. Já na arcada inferior, nós temos 4, só que ele não tem essa distinção, assim, na anatomia tão diferente quanto na superior, tá? Então, os inferiores, eles são bem parecidinhos uns com os outros, se vocês prestarem atenção, né? São 4. Também tem os incisivos centrais e os laterais, só que eles são mais parecidos. O superior, a gente tem esses 2 dentes maiores na frente, né? E dá para distinguir melhor, que são os centrais e do ladinho os laterais, ok? Ok. Beleza. Aí a gente vem as presas, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar assim, as presas. São os caninos, tá? A gente tem os 2 caninos superiores e a gente tem 2 caninos inferiores também, tá? Então, nós temos 4 caninos. Depois do canino, a gente tem mais 2 dentinhos, né? Que é o primeiro premolar e o segundo é o segundo premolar, embaixo do mesmo jeito. Depois do canino, nós temos 2 dentinhos. O primeiro é primeiro premolar e o segundo premolar. E aí, vem os nossos dentes maiores, né? Que a gente sempre vê a diferença deles até mesmo na raiz, tá? Então, é o primeiro molar, segundo molar e o terceiro. O terceiro molar é aquele que a gente dá um apelidinho para ele, que é o dente siso, o dentiqueiro, que tem gente bem antiga que fala dentiqueiro, né? Então, esse é o terceiro molar, tá? Geralmente, esse dente aí, quando ele nasce, ele acaba por atrapalhar os outros, né? Assim, apertar muito, porque o espaço às vezes é pequeno e a gente tem né, o costume de fazer a extração do terceiro molar. Mas existem pessoas que têm espaço na arcada dentária que não é necessário fazer a extração do terceiro molar, tá bom? Aqui a gente tem a estrutura do dente, tá? Então, essa parte mais branquinha, a parte de cima do dente, né? A gente tem o esmalte, tá? Então, assim, quando a gente fala que tem alguns produtos, né, que podem estragar o esmalte do dente, é porque é como se fosse uma proteção, uma cobertura, tá? O dente como um todo, ele é dividido em 2 partes, né? A coroa, que é a parte que a gente consegue ver, né? Que a gente mastiga, né? A gente consegue colocar o aparelho ortodôntico, faz implante, é a coroa, tá? A parte que fica interna é a raiz. Na parte da coroa, a gente tem o esmalte, né, que é a proteção do nosso dente. A gente tem a dentina, né, que é a segunda camada do dente. E nós temos a polpa. A polpa é como se fosse o núcleo, vamos dizer assim, né? É como se fosse aonde dá vida ao dente. Então, assim, quando você tem uma cárie, que ela chega até a dentina e a polpa, aí você vai sentir aquela dor,
né? Porque ela atingiu aí o ponto principal do dente, tá? A parte que envolve essa parte mais rosinha aqui, e que a gente conhece também, né, é a gengiva, tá? Depois da gengiva, a gengiva ela passa até por perto da raiz lá embaixo, tá? E ao lado da gengiva a gente tem o osso, tá? É por isso que quando a gente vai fazer um implante dentário, faz a avaliação aí, né, de estrutura óssea. Então, se a pessoa não tiver osso suficiente para poder fixar o pino para fazer o implante dentário, o dentista tem que fazer aí um enxerto ósseo, tá? Aí nós temos o canal, que é a parte da polpa que vai diminuindo, tá vendo? E vai virando um canalzinho mesmo. Então, é por isso que quando estraga a polpa do dente, né, é feito o canal. Então, é preenchido toda essa partezinha aqui, fica uma imagem branca, a gente vai ver mais na frente, porque foi preenchido o canal, tá? Essas partezinhas amarela, vermelha, azul que tem aqui, são os vasos sanguíneos e os nervos, que também passam no dente, tá? Então, peguem essa fotinha aí e guardem no coração, tá? Porque é certeza cair na prova, tá? É a estrutura do dente. Manda fazer desenho também do dente. Vocês vão fazer, calma. Então, a coroa é a parte mais dura do revestimento, né? O esmalte, que é o que protege o dente, tá? Ele tem uma ou duas, né, protuberâncias. Então, assim, os dentes incisivos até os laterais, eles têm somente uma protuberância. É tanto que você percebe que os dentes mais lá atrás, eles têm mais ondinhas, né? Pode-se dizer assim, tá? A raiz, ela é revestida por cemento, tá? E é sobre ele que a dentina, né, vai fazer aí a cavidade pulpar, que é a polpa do dente, tá? O cemento, né, é a região que vai formar a raiz, né, e liga aí ao osso alveolar, tá? Que é esse osso que fica próximo do dente, tá? Esses dentes, né, os nossos dentes, eles são órgãos calcificados. Então, os dentes, eles também são classificados como órgãos, tá? Eles ficam aí perto das gengivas, né? Em ambos os maxilares, que a gente chama de maxilar também, né? Mas o superior é maxilar e o inferior é mandíbula, tá? E a principal função dos dentes, né, é triturar e converter os alimentos, né, em partículas menores para poder ser digeridas, né, pelo nosso organismo, pelo nosso intestino, tá? E os dentes também auxiliam, né, na formação das palavras, tá? E contribuem para dar expressão ao rosto. A gente tem consciência de que uma pessoa faltando um dente, né, a gente já vai ver de cara e vai alterar a expressão do rosto da pessoa, certo? Então, o dente tem 3 funções aí, tá? O dente tem a função de triturar os alimentos, ajuda a formar as palavras e contribui para a expressão do rosto, tá? O dente ele é formado em grande parte de sais minerais, principalmente cálcio, fósforo, né? Além do magnésio, flúor e outros elementos, tá? Então, a gente tem explicadinho aí na apostila de vocês, bem direitinho, cada parte do dente, tá? Coroa, esmalte, dentina, polpa. A coroa, como a gente já viu, que é a parte superior do dente, né? É a única parte visível do nosso dente. E é ela que vai determinar a função do dente, que a gente vai ver isso já já, que cada dente tem a sua função, tá? O esmalte, né, é a camada mais externa do dente, é o tecido mais duro, mineralizado, é o mais forte do corpo humano, tá? Ele pode ser danificado se os dentes não forem higienizados adequadamente, né? Então, se deixar resíduos, né, de comida, pode ser que venham as bactérias e cause as cáries, tá? A dentina, né, é uma camada dentária que fica abaixo do esmalte, que a gente viu lá na imagem que tá aí do lado, tá? Então, se a cárie ela conseguir atravessar o esmalte, ela vai atacar a dentina,
tá? E aí ela tem vários túbulos, tá? Esses risquinhos aí da imagem, e ela vai acabar atingindo a polpa do dente, tá? A polpa é o tecido mole que fica no centro do dente e é onde vai ficar os nervos, os vasos sanguíneos. Então, quando a cárie atinge esse ponto, é quando você vai sentir a dor, como eu já havia falado para vocês, tá? Os ligamentos de alvéolos dentários, né, dentais, eles vão prender o dente ao maxilar, tá? Onde o osso da mandíbula vai proporcionar pra gente um suporte, né, para fazer a implantação, onde vai ficar fixado a raiz do nosso dente. Aí nós temos as linhas de junção dos dentes e da gengiva, né, que sem escovação e o uso adequado do fio dental, tá, essa área pode ser formado aí a placa, o tártaro, tá, causando a gengivite e outros males, ou seja, é na parte onde fica um dente e outro, são as linhas de junção, tá? E na parte onde fica essa voltinha entre a gengiva e o dente. Fica um formatinho como se fosse uma nuvenzinha, tá? São as linhas de junções. O alvéolo é a estrutura de suporte do dente, né? E pode ser tecido ósseo que possui muito cálcio, tá? As gengivas é o tecido mole que vai cobrir o osso alveolar, né? Como uma membrana mucosa e vai formar aí, né? Vai dar continuidade formando os lábios e a parte de dentro a maçã do rosto, tá? E a raiz, que é a parte mais interna, né? Que tá dentro lá do osso. A raiz, ela vai manter o dente fixado ao osso, tá? E aí a gente vai ver hoje, né, terminar de ver aqui, a função de cada dente. Então, normalmente, tá, um adulto com todos os dentes, ele tem 32 dentes, tá? 16 na mandíbula, que é o inferior, e 16 na maxila, o superior, tá? Aí a gente tem as partes, os incisivos são os dentes frontais, tá? Eles são afiados em forma de pincel, e nós temos 4, tanto em cima quanto embaixo. Esses dentes, eles servem para cortar os alimentos, né? São os dentes quando a gente vai morder um picolé, por exemplo, né? A gente vai cortar um pedaço do picolé. A gente não corta, né, com o dente lá de trás, a gente corta com o dentinho da frente, a não ser que a gente tenha sensibilidade, né? Eu, por exemplo, tenho sensibilidade nos dentes. Aí na hora de cortar, vai cortar meio que de ladinho. Mas geralmente a gente vai arrancar um pedaço de um salgado, de um bolo, alguma coisa. A gente utiliza os dentes da frente, os dentes incisivos. Então essa é a função dos 4 incisivos, superiores e inferiores. Vocês estão acompanhando, né? Sim, tô acompanhando. Estamos. Beleza. Eu não sei pela frente, não. Eu sei lateral. Pois é. Ó, tá aí os incisivos, tá? São 4, são os dentes frontais em formato de pincel. Lembra aquele pincelzinho que a gente comprava para pintar com tinta guache, né? O mesmo formato? Os superiores, eles se distinguem um pouco mais, ó. Os laterais, eles são mais fininhos, né, menorzinhos, e os centrais, eles são maiores. Já os inferiores, eles se parecem mais, tá? Mas eles se dividem, os 2 da frente são os centrais e os do ladinho, lateral, tá? São para cortar os alimentos. Vocês gravem isso, que a próxima atividade de vocês é essa. E na prova vai cair também. E se alguém errar, eu não sei não, ó. Sei mesmo. Ó, aí a gente tem os caninos, tá? Ao lado do incisivo lateral, a gente tem um canino. Nessa imagem, não dá nem pra perguntar pra vocês o que vocês percebem, porque já tá escrito, né? Mas é porque deveria ter um dente incisivo lateral. Esse paciente perdeu, tá vendo, ó? Incisivo lateral, formato de pincel. E aí, ao lado, o canino. Aí, vamos pro outro lado. Já vem direto o canino. Tem amarelo, né? Isso aí tá precisando dar uma limpeza. Sim, tá? Mas os caninos, né, que a gente chama de presa informalmente, né, são os dentes com as pontas agudas, né? Então, os caninos, eles têm a função de rasgar os alimentos. Os incisivos, eles cortam e os caninos rasgam. Quando você vai morder um pedaço de carne no churrasco, tu morde com a parte da frente ou tu coloca de ladinho assim no canino?
Canino. Arrasou, então fechou. Toda vez que cai uma questão perguntando sobre a função, é só você lembrar da hora que você vai comer. De acordo com cada coisa que você vai comer, você utiliza um dente aí, tá? Os pré-molares. Vocês conseguem observar os pré-molares aqui, ó? O canino, do ladinho os pré-molares, embaixo do mesmo jeito, tá? Lembrando que eles ficam num posicionamento diferente porque eles têm que ter um encaixe, tá? Tem que ficar os inferiores, né? Tem que ficar entre os superiores e vice-versa, tá? Então tem que ficar um entre os outros, tá? Os pré-molares, eles começam aí a ter duas pontas que a gente chama de cúspides. Os incisivos não tem, tá vendo? Bem retinho. Canino também não tem, lateral também não. Já os pré-molares, ele tem essa pontinha aqui, pela parte de dentro ele tem outra pontinha. Os pré-molares e os molares, eles têm duas... na verdade, os pré-molares, eles têm duas cúspides. Os molares, eles têm até mais, tá? De 3 a 4 cúspides. Então, os pré-molares, a função deles é esmagar e moer os alimentos, tá? É bem parecido com os molares. Esses são os pré, tá? A gente chama eles de pré. Eles vêm antes dos molares de verdade, que são os bem grandões, tá? Então, os pré-molares é para esmagar e para moer os alimentos, tá bom? É o siso, né? Não. Os molares. Não. Molar, Ah, o siso é o último dente, ele é o terceiro molar. Nós temos 2 pré-molares, né? Isso a gente contando assim, de um lado só, do superior. A gente tem 2 pré-molares, aí vem um molar, 2 molar. O terceiro molar é aquele que nasce quando a gente tá com 20 anos já, 18, que é o que a gente chama de siso, tá? O siso, né? Isso. E os molares? Os molares são os 2 últimos, né? Vamos supor que esse paciente aqui seja jovem, o terceiro molar dele ainda tá incluso, tá? Ainda tá dentro, não nasceu. Geralmente ele nasce bem depois, né? Então, os molares, que são os 2 últimos, que a gente já, desde cedo já tem, né? Eles servem para triturar os alimentos. E eles têm mais de 2 cúspides, eles têm mais de 2 pontas. Eles têm 3, 4 cúspides, que é para poder triturar bem os alimentos, tá? Então, os Me diz uma coisa, o siso, ele é a partir dos 20 que nasce? Depende, ele varia de pessoa para pessoa. O meu irmão, por E exemplo, com 17... ele é de leite? Não, ele é definitivo. Não é de leite. Não. Mas se tá nascendo a primeira vez, não é de leite. Não. Maninha, eu acho que foi assim, na hora da criação, Deus disse, não, vamos colocar um dente aqui só pra dar um trabalhinho pra pessoa ter que tirar, gastar um dinheirinho lá no dentista, vambora. Aí foi assim, porque não tinha... Serve de nada. Não serve de nada. A gente já tem 2 molares, o siso serve só pra vir ficar imprensando, sentindo dor, pra gente ter que ir no dentista Não, e ter ele que tirar. dói, né? Quando tá nascendo, Dói. ele dói, né? Dói. O meu, por exemplo, eu tenho um inferior que ele já nasceu, mas ele tá meio que de lado. Então, quando eu for fazer extração, que eu tenho que ir até atrás disso, vai ter que ser uma mini cirurgia, porque existe isso, né? Tem gente que é sortudo que o dente nasce bem retinho, mas tem gente que o siso nasce todo torto. E aí é o que é o problema na hora de fazer extração. E foi isso. Essas são as funções dos dentes. Amanhã eu vou passar uma atividade para vocês baseada na nossa aula sobre a panorâmica, né? Vocês vão ter uma imagem panorâmica, deixa eu ver, parecida com essa daqui, ó. Uma imagem parecida com essa, só que sem esse monte de pontinho, tá? Vai ser só os dentes. E aí vocês vão fazer a numeração dos dentes, que é uma das atividades de vocês, né? Vão fazer a numeração dos dentes e colocar a função de cada dente, tá? Eu não sei, deixa eu ver onde é que eu coloquei os números dos dentes aqui, só um pouquinho. Não sei se eu coloquei nesse slide. Aqui só tem o nome deles, né? Sim, mas tem outro. Eu acho que eu troquei, tá? No slide que tá no sistema lá do CTAC. Mas amanhã eu passo. Amanhã não, né?
Segunda-feira eu passo para vocês a numeração deles, tá? Hoje a gente aprendeu a anatomia, o nome, né? E a função deles. É porque eu adicionei a foto, só que eu deixo uma pasta aqui na área de trabalho que eu consigo ter acesso em casa, mas a rede do CTEAC, eu só consigo ter acesso se eu estiver lá no CTEAC, né? Então eu fico com um slide na rede e outro na área de trabalho. Eu acho que eu deixei a imagem com a numeração no da rede. Mas na próxima aula, antes da gente começar, a gente começa falando sobre a numeração dos dentes aí que a gente passa para a higiene bucal. E a gente também faz uma revisão, né, da aula de hoje, porque essa é a parte um pouquinho mais complicada. Ligar nomes e lembrar números. Às vezes até eu confundo os números dos dentes, tá? Porque geralmente, deixa eu já dar uma pincelada para vocês, espera aí. Geralmente, é dividido assim. É como se a gente passasse uma linha imaginária aqui, no meio, tá? Aqui e uma aqui. Então, fica o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Aí fica dente 11, 12, 13, 14, entendeu? Desse lado aqui, como é o segundo quadrante, o número tem que começar pelo número 2. Então, 21, 22, 23. Entendeu o sentido? Como é que faz a divisão? Se o lado esquerdo superior é o primeiro quadrante, todos os dentes têm que começar com o número 1. Então, 1, 1, 2, 1, 3. Vocês compreenderam? Sim. Enrolou tudo. Pera, é porque eu tava sem um ponteiro e eu achei que tava com ponteiro. Vocês estão vendo o ponteiro agora, né? Sim. A gente divide assim, no meio. Dividiu aqui. Aí fica 2 incisivos para um lado, 2 incisivos para o outro, né? Aí a gente passa outra linha aqui no meio. A imagem que eu vou trazer para vocês na próxima aula vai dar de entender melhor. Aí aqui, esse quadrado daqui superior é o primeiro quadrante. Esse quadrado que forma do lado de cá é o segundo. Aqui embaixo o terceiro e o quarto. Aí, os dentes que tiverem na parte do primeiro quadrante, todos eles têm que começar com o número 1. Então, esse incisivo aqui, ele é o 11. O segundo, ele tem que começar com 1 também, só que já teve um 1. Então, ele é 1, 2. Aí fica 12. Esse daqui, ele tá no primeiro quadrante. Então, ele tem que começar com o número 1. Já teve um 1, 1, 2, ele é 1, 3. Aí fica 13, entendeu? Sim, entendi. Aí esse daqui, esse quadrante de cá, esse lado, pra mim, fica do lado direito. Mas no paciente, é o lado esquerdo dele. A gente olha a imagem e o paciente tá de frente pra mim, tá? Então, esse dente aqui, ele tá no segundo quadrante. Esse incisivo do lado esquerdo do paciente, ele tá no segundo quadrante. Então, ele tem que começar com o número 2. Então, ele é o 2, 1, que ele é o primeiro dente. O segundo, ele tá no segundo quadrante, ele tem que começar com o número 2. Então, ele é o 2, 2. Esse daqui, ele é o 2, 3, que fica 23. Aí fica 11, 12, 13, 14, 15. Do outro lado, 21, 22, 23, seguindo a ordem dos quadrantes. Entendeu? Sim, entendi. Mas a gente vai... Vai pro terceiro e o quarto. Lá, continua, tá tão legal. Aí do quarto começa no mesmo sentido. 31, 32, 33. Do outro lado, 41, 42, 43. Vai de acordo com o quadrante, tá? Na próxima aula de segunda-feira, a gente inicia a aula fazendo uma revisão aqui, principalmente dessa parte do nome dos dentes, tá? Incisivos e tal. E aí a gente fala sobre a numeração deles e aí a gente começa a falar sobre a higiene bucal, tá bom? Eu não entendi qual é a tarefa de amanhã. Eu vou passar amanhã de manhã. Ah, tá. Eu vou enviar pra vocês, tá? Vou explicar. Érica, aí aquelas imagens que estavam mostrando ali primeiro, que tava fazendo a contagem, aí eu tava só pra tirar a questão da dúvida, a radiografia interproximal, não era? Aquela outra que tem tipo um negocinho branquinho, isso aí, onde tu tá com um pontinho aí. Sim. É uma radiografia interproximal, não é isso? Tá vendo que você tá observando somente a coroa, não tá vendo o final da raiz?
Essa radiografia interproximal, que é pra gente avaliar como que tá a situação entre os dentes e a coroa dos dentes, tá? Quando se pede interproximal, geralmente a gente faz, esses aqui são os pré-molares e esses dois aqui são os molares. Primeiro molar, segundo molar. Esse aqui é o primeiro pré, segundo pré, primeiro molar, segundo molar. Aí, essa imagem daqui, ó, é uma interproximal, né, de molar, tá? É pra gente ver mais os dois dentes de trás. Essa daqui tá dando pra gente visualizar os pré-molares também. Só que você tá vendo que tu não consegue visualizar a relação do primeiro pré-molar com o canino? Sim, que tá na frente. Então, essa daqui conta como uma interproximal de molar também, que eu tô vendo bem a relação dos molares entre os dentes. Para eu fazer uma interproximal, para eu ver a relação dos prés, que são esses dois da frente, eu preciso ver a relação do primeiro com o que tá na frente dele também. Em cima eu não vejo nada, ó. Que é pra ver se tem alguma cárie entre um dente e outro, se tá, a coroa do dente tá comprometida, tá? Sim. Quando é uma periapical, né, sem ser interproximal, uma periapical, eu preciso ver desde a coroa até o final da raiz, como nessas aqui que tá na peritotal, tá bom? Ah, tá, entendi. Não era só isso, né, coroa? Então tá, amanhã de manhã eu envio a atividade de vocês, a gente não precisa entrar na plataforma, e a gente volta na segunda-feira para ver a numeração dos dentes e higiene bucal, tá bom?